Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. 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 Te alabamos, Señor, Satya Sai Narayana. 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 Protégenos, Señor, de toda vida mundana. 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 Danos tu darshan, Señor, Satya Sai Narayana. 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 Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Te alabamos, Señor, Satya Sai Narayana. Te alabamos, Señor, Satya Sai Narayana. Protégenos, Señor, de toda vida mundana. Protégenos, Señor, de toda vida mundana. Danos tu darshan, Señor, Satya Sai Narayana. 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 Muchas gracias, Señor, por tu gran presencia humana. Om Sai Ram. Antes de iniciar, invitamos a todos a entonar 3 Om y 3 Sai Gayatri. Om.
Reconocemos a Satya Sai como la divinidad suprema encarnada. Meditamos en este Dios de la verdad. Que Dios Todopoderoso nos guíe a la liberación. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Saishvaraya Vidmahe Satya Devaya Dhimahi Tanna Sarvah Prachodayat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Ó Señor, toma mi amor y déjalo fluir en plenitud de devoción a ti. Ó Señor, toma mis manos y deja que trabajen incesantemente para ti. Ó Señor, toma mi alma y deja que se fusione en una contigo. Oh Señor, toma mi mente y mis pensamientos y deja que estén en sintonía contigo. Oh Señor, toma mi todo y déjame ser un instrumento para trabajar. Sairam. Ofrezco mis reverencias y mi amor a Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Om Sri Sairam, queridos hermanos, hermanas, bienvenidos nuevamente a las divinas experiencias con Satya Sai. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestra querida hermana de México, Elizabeth Lince. En la traducción, al portugués nos acompaña nuestra querida hermana Inés Romano. Elizabeth Lince conoció a Swami hace 41 años. Perteneció al Centro Sai de Poza Rica, Veracruz, y ha publicado extractos de los discursos de Swami en el periódico local de Poza Rica, Veracruz. Ha participado principalmente en la capacitación de educación en valores humanos para niños. En 2016, la editorial Yug de México publicó su libro sobre el yoga de Ganesha, que es yoga y valores humanos para niños basados en las divinas enseñanzas de Satya Sai Baba. Y además tiene 2 títulos más: Ayurveda al alcance de todos y Tantra para la mujer. Actualmente, Liz realiza servicio con los inmigrantes de la frontera de Estados Unidos con México. Es de profesión, es periodoncista, practicante de medicina ayurvédica y maestra de Kundalini Yoga. Si tienen alguna pregunta para Liz, la pueden anotar ahí en el chat de este canal. Y Liz al final de la charla con gusto las va a responder. Querida hermana Liz, agradecemos mucho tu presencia en las divinas experiencias para Sai, divinas experiencias con Sai. Y te agradecemos mucho que estés aquí. Adelante con tu plática. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Sairam, a todos mis hermanos y hermanas en Sai. Ofrezco esta charla, ¿verdad? Entre familia. La ofrezco a los divinos pies de loto de mi amado maestro Satya Sai Baba. Boa tarde, muito obrigada a todos. Eu ofereço esta palestra. Estamos entre família. Ofereço aos divinos pés de Bhagavan Sri Satya Sai. Yo estoy muy agradecida, quiero comenzar diciendo esto, porque en estos últimos años han sido de mucha prueba en mi vida y estoy muy agradecida con estas charlas que ustedes ofrecen cada sábado.
Eu estou muito agradecida porque nos últimos anos eu tenho tido muitas provas, muitas dificuldades e sou muito agradecida com estas palestras de todas as semanas. Me han dado mucha fortaleza, mucha fe en Swami, que ya tengo esa fe en Swami, pero cuando no estoy en una organización SAI aquí en Texas. E essas palestras me dão muita fortaleza, muita fé, apesar de que eu tenho muita fé em Swami. E eu não estou no momento fazendo parte da organização SAI. Entonces, el oír estas pláticas, bueno, yo lo agradezco mucho a Dios y en parte a esta situación del COVID, ¿no? Que he podido estar en un retiro nacional, que he podido escuchar a mis hermanos hablar de sus experiencias y eso me ha traído mucha luz y mucha paz a mi vida. Porque eu pude, através destas palestras, ativar as práticas, ouvir as práticas dos nossos irmãos e também com a questão da Covid, estamos assim em retiro e então ouvir esses irmãos falarem das suas experiências me ajudou muito. Bueno, voy a compartir con ustedes lo que a mí me ha tocado vivir con Swami. En este mundo, pues todos tenemos altas y bajas y muchas pruebas, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes mis experiencias para compartir esa luz que Él ha traído a mi vida. Eu quero compartilhar com vocês esta alegria de eu viver no tempo de Swami. E, nossa, em minha vida eu tive altos e baixos, muitas dificuldades, mas eu fico feliz de compartilhar minhas experiências y a luz de Swami. Ok. Bueno, yo estudié en escuela católica por 12 años, escuela de monjas, solo mujeres. Y ahí incursioné, entré en el camino del Bhakti Yoga, que en ese momento yo no sabía que era el Bhakti Yoga, pero era devocional. Eu estudei durante 12 anos numa escola católica, uma escola de freiras só para mulheres, e nesta época eu ingressei no Bhakti Yoga. Eu não sabia que era um yoga devocional. Cuando yo tenía 15 años, ¿cómo llega Swami a mi vida? Cuando yo tenía 15 años, mi mamá llegó a la casa. Ella pertenecía a un grupo de mujeres que se reunían para estudiar metafísica. Quando eu tinha 15 anos, foi quando eu conheci Swami. Minha mãe se reunia com um grupo de mulheres para estudar metafísica. Y un día llegó a la casa y con una fotografía de Satya Sai Baba. Entonces me la mostró y yo no tuve ninguna duda de quién era, no sé por qué, pero nunca me pregunté si sería cierto, si sería Dios, o le pedí yo a él alguna muestra de su divinidad. O sea, yo en mi corazón tuve la certeza en ese momento que él era Dios. Um dia minha mãe chegou em casa com uma fotografia de Swami e me mostrou. E eu não sei porquê, eu imediatamente soube em meu coração que ele era Deus. Eu não fiz perguntas, não tive dúvidas, não perguntei nada a respeito, se era certo ou se era errado, mas eu tinha certeza no meu coração que ele era Deus. Entonces le dije a ella que esa foto era mía y ella dijo, no, es para toda la familia, y la puso en el pasillo por donde todos pasábamos. Posteriormente a eso, a esa foto le comenzó a salir vibhuti. Eu disse a minha mãe que eu queria esta foto para mim. E ela disse que não, que esta foto era para toda a família. Então ela pendurou numa parte da casa onde todos passavam e poderiam ver essa foto. E mais tarde, desta foto começou a brotar vibhuti. Como 2 semanas después de que llegó Swami a nuestra familia, yo tuve un sueño extraño para mí en ese momento porque soñé con la foto, pero después se transformaba en una imagen
de un señor que traía una pañoleta en la cabeza, que hoy sé que es Sai Baba de Shirdi. En ese momento yo no sabía nada y tuve ese sueño donde se transformaba de Satya Sai Baba a Sai Baba de Shirdi. No lo entendí en ese momento, pero fue un hermoso sueño. 2 semanas depois que minha mãe trouxe Sai Baba, então, para nossa casa, eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei com esta foto, mas aí esta foto se transformava numa imagem de um senhor com um lenço na cabeça. Depois eu entendi que era Sai Baba de Shirdi, mas na época eu não entendi o que era, não conhecia, e tive esse sonho em que aparecia este senhor com um lenço na cabeça. Eu achei muito estranho esse sonho. En esa edad yo no tenía mucho interés en las enseñanzas de Swami, sino que tenía más interés en los milagros. Entonces siempre me pasaba pidiéndole pues que me cumpliera mis deseos de aquella época, ¿no? De una adolescente, pero no me ponía a estudiar seriamente sus enseñanzas. Eu, nessa época, era muito jovem, era uma adolescente. Eu não tinha muito interesse nos ensinamentos de Swami. Estava interessado em conhecer os milagres. Não estava interessado em ter os ensinamentos de Swami. Así pasaron varios años, porque yo estudié odontología. Empecé a los 15 años en la universidad y terminé a los 20. Cuando yo tenía 20 años, yo ya era una dentista. Pero Swami ahí, pues le pedía cosas, pero no estaba yo realmente muy consciente. Então, passaram-se muitos anos assim, eu não estava interessada nos ensinamentos de Swami. Eu entrei na universidade, terminei odontologia com 20 anos. Com 20 anos eu já era dentista. E eu pedia coisas assim a Swami. Posteriormente a eso, tuve el deseo de hacer un posgrado porque no me sentía totalmente segura como dentista general y tuve un deseo de hacer un posgrado y le pedí que me aceptaran en la Universidad de Monterrey porque solo aceptaban a 5 personas y eran muchos los que aplicaban para el posgrado. Entonces yo fui a esa entrevista y ya habían 3 personas aceptadas, o sea, quedaban 2 lugares libres y le pedí con todo mi corazón que me aceptaran en el posgrado, oración que fue escuchada, y entré al posgrado y pude estudiar en Monterrey. Então, depois que eu terminei esse curso, eu já era dentista, eu tive o desejo de fazer um curso de pós-graduação. E eu precisava me candidatar à Universidade de Monterrey, fazer uma entrevista, e eram 5 vagas apenas. Então, eu pedi com todo o meu coração a Swami que eu conseguisse ser aprovada e entrasse neste curso de pós-graduação. E essa oração foi atendida e realmente eu fui aprovada e consegui fazer este curso porque eu sentia a necessidade de melhorar a minha profissão. Monterrey quedaba en ese tiempo a 12 horas en autobús de Veracruz. Veracruz está en el Golfo de México, entonces yo no iba seguido a mi casa. Yo estaba sola en Monterrey, no conocía a nadie. Então, essa Universidade de Monterrey ficava a 12 horas de ônibus de Veracruz, que era onde eu morava. Então, para estudar lá, fazer essa pós-graduação, eu tinha que ficar em Monterrey e eu estava sozinha lá. Entonces, un día, no recuerdo realmente porque tiene muchos años, yo investigué si había un centro Sai en Monterrey y me dieron el nombre, me dijeron muy ambiguamente, está entre esta calle y esta calle. Entonces yo me subí a un autobús y que me dijeron que ese iba por esas calles y le dije al chofer que me dejara en la primera calle que me habían mencionado porque era entre 2 calles, pero eran como 3 cuadras. Então, um dia eu resolvi, não lembro bem o dia, mas eu resolvi perguntar se havia algum centro Sai em Monterrey. E me disseram que havia, mas não me disseram bem qual era o endereço, só me disseram que era entre 2 ruas. E aí, então, eu tomei um ônibus e perguntei ao motorista que ele me deixasse nesta primeira rua, que era, eu gostaria de chegar no centro Sai, e assim eu fiz. Entonces me bajé en la calle y empecé a repetir Sai Ram, Sai Ram. O sea, yo me sentía
un poco sola y quería encontrar un centro SAI. Y de pronto fue bien curioso porque como un sabueso empecé a sentir el aroma de jazmín y empecé a seguirlo. Y así llegué al Centro SAI de Monterrey. Estaba en un segundo piso y subí y lo primero que vi fue una película de Satya Sai Baba. Yo nunca lo había visto en película, o sea, siempre eran fotos, en libros. Entonces eso fue impactante. Yo solo lloré, lloré, lloré. Então, quando eu desci do ônibus, eu não sabia bem onde era o Centro SAI, eu comecei a caminhar, e aí, de repente, eu comecei a sentir, eu comecei a repetir, não é? Sairã, 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 e de repente comecei a sentir um aroma de jasmim. Então, eu comecei a seguir esse aroma de jasmim, e foi assim que eu consegui chegar ao Centro SAI. Era no segundo andar, eu subi ao segundo andar, e a primeira coisa que eu vi lá era um filme que estavam passando, mostrando o Swami. E isso foi muito impactante para mim, porque eu nunca havia visto, somente fotos e livros, então foi muito impactante vê-lo em filme. Fue un darshan. Entonces ahí le pedí que un día me llevara a verle. Isso então foi muito impactante, foi um darshan. Então eu pedi a ele que, por favor, me levasse um dia a vê-lo pessoalmente. Fue muy hermoso estar, en el tiempo que yo estuve estudiando en Monterrey, que fueron 2 años de posgrado, había un señor en el Centro SAI que se llamaba Juan Cañada. Y él, cuando yo no iba al Centro SAI, él iba a mi casa a ver cómo estaba yo y a llevarme vibhuti. O sea, eso para mí fue maravilloso. E foi um tempo muito bonito quando eu morei em Monterrey fazendo pós-graduação, porque eu frequentava o Centro SAI, eu me sentia muito só, então era muito bom frequentar o Centro SAI. E havia um senhor chamado Juan Cañada, que quando eu não ia ao centro, ele ia até minha casa, me dava atenção, me trazia vibhuti, e isso foi muito bom. Bueno, así terminé el posgrado y regresé a mi ciudad natal, bueno, no natal porque nací en México. Terminé el posgrado y regresé a Veracruz, donde vivían con mis papás, y con la ayuda de mi padre pude poner mi consultorio, mi clínica. Então, quando eu terminei o curso de pós-graduação, eu retornei à minha cidade, Veracruz, onde eu vivia com meu pai, e meu pai, então, me ajudou a montar o meu consultório de odontologia. Entonces, yo me propuse que lo primero que iba a hacer con lo que yo iba a ganar ejerciendo mi carrera era viajar a India a ver a Swami. Então, eu fiz uma proposta a mim mesma. Eu me propus que o primeiro valor, o primeiro dinheiro que eu ganhasse com a minha profissão nesse consultório seria fazer uma viagem até a Índia. Yo llegué en octubre, bueno, en octubre puse el consultorio y en febrero yo estaba volando a India. Meu consultório foi colocado, ficou pronto em outubro de um determinado ano, e em fevereiro eu já estava na Índia. Ahora les voy a compartir algo muy íntimo, pero es como Swami me mostró su divinidad. Yo tuve una experiencia de la divinidad de Swami. En ese tiempo, en mi casa, en mi núcleo familiar, había mucha confusión y mi mamá estaba muy deprimida. Entonces ella no recurrió a Swami, sino que tomaba antidepresivos y se vino para abajo. Entonces, ella siempre ha sido muy desapegada de mí. Y cuando yo leía a Swami que hablaba de la madre, que decía cómo era una madre, yo decía, no, mi mamá no es así. Entonces yo estaba como enojada, ¿no? Porque yo sentía esa carencia, yo sentía esa falta de parte de mi madre física y tenía enojo. Y cuando yo voy a la India, ella fumaba cigarrillo. Entonces ella me dice, pídele a Swami que me quite el hábito del cigarro. Varios devotos me dieron cartas y yo le contesté, porque yo pensaba que ella tenía que pedirlo, no yo. O sea, yo pensaba, si ella quiere cambiar,
ella que lo pida. ¿Por qué tengo que pedirlo yo? ¿No? Pero yo estaba un poco enojada con ella. Entonces le contesté así, le dije, pídele tú. Tú escribe una carta, habla con Swami, tú lo trajiste a mi vida, tú me lo mostraste. Habla con él, escríbele una carta, pide que te quite el hábito del cigarro y todo lo demás, que te saque de este estado en el que estás ahora. Y ella no me hizo caso, o sea, no escribió ninguna carta ni nada. Yo me fui a Índia, perdón, estoy hablando. Ok. Eu agora quero compartilhar com vocês uma experiência muito íntima da minha vida. Foi quando eu fui à Índia e Swami realmente mostrou para mim toda a sua divindade. Nessa época, a minha casa era muita confusão, a minha mãe vivia sempre muito deprimida, tomava antidepressivos, ela não recorreu a Swami. Ela era muito desapegada de mim. E eu tinha essa carência, eu sentia essa falta de uma mãe. E eu sei que Swami é mãe também, então eu me apegava a ele. E nessa época, quando eu fui à Índia, muitas pessoas me mandaram cartas para levar a Swami, e minha mãe pediu, olha, peça a Swami para que eu mude, para que eu melhore. E eu já estava muito aborrecida com ela, e eu disse, não, você que tem que escrever essa carta, você quer que eu peça para ele? Não. Você que trouxe Swami para nós, para a minha vida, você peça a ele que ele mude, traga modificação, escreva uma carta para ele e peça. Mas realmente ela não escreveu nenhuma carta y yo estaba muy aborrecida. Entonces yo iba con toda yo fui a India ese viaje a pedirle a él que fuera esa madre para mí, que me diera todo ese amor del que él hablaba, porque yo lo necesitaba. Y entonces llegó a India y fue maravilloso verlo. Lo único que hice los 3 primeros días, llegué a Whitefield, fue llorar. O sea, yo nada más lo veía y lloraba, pero no lloraba de dolor. O sea, hoy sé que es bienaventuranza. Lloraba de verlo, de estar ahí. No podía hacer otra cosa en 3 días más que llorar. Então eu fui à Índia e era como eu tinha pedido a Swami, pedido porque ele era a minha mãe, eu pedi a ele e recebi esse amor de mãe dele. E o que eu precisava era justamente isso. Nos 3 primeiros dias que eu estive lá na Índia, diante de Swami, eu só fazia chorar, chorava. Não era de dor, não era de tristeza. Era de bem-aventurança. Depois eu soube, hoje eu sei que isto era bem-aventurança. Entonces después empezó así una especie de tratamiento que él hizo conmigo y que yo no estaba consciente. Él pasaba por las filas y así me tocara primera fila, todo el mundo extendía sus cartas y él agarraba la que estaba a un lado de mí, agarraba la que estaba al otro lado de mí y agarraba las de atrás, pero las mías, o sea, era totalmente intencional, o sea, ni siquiera disimulaba. Las mías no las tomaba. Así me trajo como 15 días. Então, Swami como que começou a fazer tratamento comigo. Eu ia lá para o salão, eu ficava logo na primeira fila, e Swami passava e ele recolhia as cartas de quem estava do meu lado direito, do meu lado esquerdo, de quem estava atrás de mim, mas ele não pegava as cartas que eu tinha, e isso era intencional. Ele não me dava atenção. E isso aconteceu durante uns 15 dias. Y yo lloraba mucho, ¿no? Porque yo decía, uy, pues tengo esa carencia afectiva de mi madre. Y luego vengo a verlo a él y también me rechaza. Entonces yo lloraba mucho. Yo me quedaba después del darshan llorando diciendo, pues, ¿qué está mal conmigo? Porque él también me rechaza. O sea, yo me sentía totalmente rechazada por él. Então eu chorava muito, porque aí eu sentia essa carência novamente por parte dele, que era minha mãe. Eu já tinha a carência da minha mãe, agora só me repetia a mesma coisa, ele me rejeitava, e eu chorava muito depois de cada darshan, porque eu me sentia também rejeitada por ele. Entonces un día conocí, ya ven que después uno sale del darshan y hacen grupos y cantamos vayans. Conocí a una pareja de españoles y nos fuimos, los miércoles había una casa fuera de ahí de Whitefield donde hacían espagueti. Y pues todo el mundo muy feliz iba a comer espagueti para cambiar la dieta.
y nos fuimos a comer ahí esa noche. Fue como cena después del darshan de la tarde. E nessa época, então, eu conheci um casal, depois do darshan e dos bhajans, eu conheci um casal espanhol que todas as quartas-feiras, lá em Whitefield, se reuniam e nós nos reunimos para jantar. Entonces, el muchacho sacó un cigarro y lo prendió y dijo, me sabe a vibuti. Y en eso yo recuerdo a mi mamá, o sea, lo que ella me había pedido. Y le conté todo lo que les acabo de contar a ustedes. Y me dijo, para esto me habían dicho, no, pues que aquí Swami te habla a través de otra gente. Y yo sentía así como que estaba, wow, en un país maravilloso. Estaba en un lugar maravilloso donde yo veía milagros todos los días. Entonces cuando me dijeron que Swami te habla a través de otras gentes y él dijo que el cigarro le sabía vibuti, yo dije, es Swami que me está hablando. Então, nesse jantar, um rapaz puxou um cigarro e disse, nossa, ele tem um sabor de vibuti. E aí eu me lembrei que me diziam que Swami falava com a gente através de outras pessoas. E eu também contei todas essas histórias aqui para minha mãe. E eram dias maravilhosos, esses dias que eu passei lá, porque eu via milagres todos os dias. E essa história de saber que Swami falava através de outras pessoas, quando esse rapaz falou isso, eu pensei, nossa, Swami está falando comigo. Entonces nos regresamos ya a dormir. Yo entré a una habitación ahí en Whitefield, que era al lado de donde uno hablaba por teléfono, y había varias mexicanas conmigo en la habitación. Entonces yo agarré una vela y me metí a un baño que estaba ahí y me encerré. Então, perdão, continúa. Porque el muchacho me dijo, ¿sabes qué? Escribe una carta para tu mamá diciéndole todo lo que sientes y que no le has podido decir y quémala. Y vas a ver que Swami te va a tomar las cartas mañana. Entonces me fui al cuarto y me encerré en el baño con una vela y empecé a escribirle a mi mamá todo lo que yo sentía. Então aconteceu que quando estava em Whitefield, então quando voltei para o meu quarto, eu fiz, e havia também outras moças mexicanas nesse grupo, e esse rapaz tinha me dito, escreva uma carta para a sua mãe, dizendo tudo isso que está acontecendo, todas as suas carências, os seus problemas, as suas necessidades, e queime esta carta, porque aí Swami vai tomar essa carta e vai ficar sabendo de tudo. Então, eu peguei uma vela, me tranquei no banheiro e escrevi essa carta para minha mãe. Terminé de escribirla y la quemé ahí en el baño y me fui a dormir. Entonces, cuando despierto para ir al darshan, yo tuve un sueño, o sea, desperté con el recuerdo de ese sueño, donde yo vi el cielo azul, o sea, las nubes, así cuando tú miras al cielo, que ves el cielo azul, y vi solo la mano de Swami con su túnica, no lo vi completo. Y vi mi mano dándole las cartas, él tomó las cartas en esa imagen. Entonces yo me desperté y yo dije, él hoy va a tomar mis cartas. Então, depois disso, então eu acabei de escrever a minha carta, queimei a carta e fui dormir. E antes de ir para o darshan, durante a noite, então eu tive um sonho. Neste sonho, eu via um céu muito azul e aí eu via a mão de Swami com a sua túnica, mas apenas a sua mão, não o seu corpo inteiro. E aí aparecia nesse sonho a minha mão também, e eu entregava as cartas a Swami, e Swami tomava as minhas cartas. Então eu acordei para ir ao darshan, e aí eu pensei, hoje Swami vai receber minhas cartas. Entonces a la hora de hacer las filas me toca un número muy grande, muy atrás, pero no dudé en ningún momento. Entonces ese tiempo era cuando estaba el árbol y Swami tenía una rutina que salía de su casa y caminaba como por enfrente y llegaba a su árbol, cantábamos bhajans y él se retornaba igual. Então, nesse dia eu fui para a fila e dessa vez me tocou ir ficar lá muito atrás. Nessa época, Swami vinha da sua casa caminhando até uma árvore e era ali
que nós o víamos, e depois ele retornava para a sua casa. Nós cantávamos bhajans e depois ele retornava. Entonces siempre seguí ese mismo caminito en el tiempo que yo estuve ahí. Entonces todo el mundo ocupó pues todas esas primeras filas que estaban en ese camino, y a mí me tocó una primera fila, pero hasta atrás, por donde Swami no pasaba generalmente. Então, durante todos esses dias, a rotina do Swami era sempre a mesma. Era sempre o mesmo caminho. Quando ele saía de casa, as pessoas logo faziam as filas para ver. Eu fiquei na primeira fila, mas não a primeira fila da frente, a fila de trás. Entonces, cuando él sale de su casa, él camina y no se va por ese camino, sino que se viene hacia donde estábamos, donde yo estaba en esa fila, y se para como a 8 metros de mí. Y entonces yo me hinco y le doy las cartas. Y él me dijo de lejos, wait. Então, novamente, nesse dia, Swami saiu da sua casa, ele fez um caminho um pouco diferente, e ele parou mais ou menos a uns 8 metros de mim, e eu logo me inclinei, porque eu queria entregar as cartas, e ele me fez um gesto, dizendo, espere. Y regresó a hacer su camino de siempre, cantamos bhajans, y a la hora de regresarse, no se regresó por el camino de todos los días, sino que se fue a dar vueltas entre los devotos, y finalmente entró en la fila donde yo estaba, y yo lo veía, yo me hinqué y cerraba los ojos, y abría solo un ojo y ahí venía, y abría el ojo y ahí venía, hasta que se paró frente a mí e tomou minhas cartas. Então, nesse dia, Swami fez o seu caminho, ele se retirou, mas ele não fez o caminho de sempre, não retornou imediatamente à sua casa. Ele continuou passeando entre os devotos, entre as filas, e acabou vindo na minha direção. E eu fechava os olhos e eu não acreditava. Ele vem vindo até mim. Eu fechava os olhos e abria novamente, e ele vinha se aproximando. Eu fechava e abria até que eu vi que ele estava frente a mim y recebeu as minhas cartas. Tomé su mano y no lo solté. O sea, yo estaba llorando de emoción y no lo soltaba. Yo apretaba su mano y apretaba su mano. Y él no se quitó, se quedó un rato ahí y luego suavemente se soltó y siguió su camino. Y yo quedé llorando de emoción. Lloré muchísimo tiempo. Todo el mundo se fue y yo seguía llorando. Então, Swami parado na minha frente, recebeu minhas cartas, eu tomei sua mão e eu não queria soltá-la, eu não soltava sua mão, apertava sua mão, e eu chorava muito, e Swami não se afastou, ele ficou ali alguns momentos, deixando que eu segurasse a sua mão, até que ele suavemente retirou sua mão e se afastou, e eu continuei chorando, chorando muito. Entonces, cuando estaba yo llorando, me llevó las manos a la nariz y mis manos olían muchísimo a jazmín. Entonces me paro y voy caminando a buscar a mis amigos españoles y nada más puse mis manos cerca de su nariz y ellos también estaban muy emocionados. Então, depois disso, né, como eu chorava muito, eu levei as minhas mãos até a direção do meu nariz e as minhas mãos tinham perfume de jasmim, então eu não queria mais deixar minhas mãos, deixei minhas mãos aí no local do meu nariz e eu saí em busca dos meus amigos espanhóis. Bueno, ahí para mí esa fue una entrevista muy personal. Swami nunca me dio una entrevista en su cuarto de entrevistas. Mi comunicación con Swami él me muestra su presencia siempre y de manera clara porque sabe que yo como que no, yo necesito esas muestras. Entonces él tiene esa compasión tan grande, pero ahí me demostró, sin una palabra, me demostró que él sabía todo lo que yo tenía, todo lo que yo sentía. Nunca crucé una palabra física con él. Y él me prodigó todo ese amor. Entonces, digo, él es todo para mí. Então, isso para mim, esse fato, foi uma entrevista pessoal, porque na verdade eu nunca tive uma entrevista com ele naquela sua salinha de entrevistas, mas ele sempre me dava mostras de sua presença, a minha comunicação com eles foi sempre assim,
sem palavras físicas. Ele sempre falando comigo, eu falando com ele, sem palavras. E eu sei que ele está sempre comigo, ele sabe exatamente, né, o que eu quero, sem palavras, y Él es todo para mí. Bueno, pues ahí ya, eso fue lo máximo que me pasó con Swami y comencé a comprender a mi mamá, comencé a transformar todo eso. Yo regreso a Poza Rica y dije, ya no tengo que estar pensando tanto en mí, tengo que hacer algo. Y fue cuando entré al servicio de educación en valores humanos. Então, a partir daí, eu fui me modificando, fui compreendendo mais a minha mãe, fui me transformando, aí eu retornei, fui a Costa Rica e pensei que eu devia parar de pensar somente em mim, eu tinha que pensar nos outros. Então foi aí que eu comecei a entrar no serviço e trabalhar com os valores humanos. También tuve un sueño muy lindo que les quiero compartir. Soñé un día que estaba yo en la playa y que estaba yo comiendo unas almendras y se acercaban muchos niños hindúes que querían que les diera almendras y me tiraron, me caí hacia atrás. Entonces todo se volvió noche oscura, pero cuando yo miro hacia arriba había muchas estrellas. Y en eso Swami abre los ojos, pero gigantes. Entonces me impactó tanto ese sueño que me desperté, ¿no? Porque fue impactante ver los ojos de él tan grandes. Y también en ese sueño pues yo comprendí que él lo ve todo, lo oye todo, lo sabe todo, que él es omnipresente. No importa que yo no estuviera en India, donde quiera que yo esté, él está. Então, nessa época, né, eu comecei a trabalhar com valores humanos e houve também um sonho muito bonito e muito impactante. Eu estava numa praia comendo amêndoas e de repente chegavam muitas crianças e queriam que eu desse a eles. E aí eu caí para trás e de repente o ambiente ficou noite, o céu ficou coberto de estrelas e aí eu vi uns olhos de Swami, uns olhos gigantes. E isso foi muito impactante, essa visão foi tão impactante que eu despertei, que eu acordei. Mas aí eu compreendi que isso significava para mim que Swami vê tudo, que ele está sempre conosco, que ele está sempre comigo, e ele vê tudo. E eu não preciso estar na Índia para estar em contato com Swami. Ele sempre está comigo, ele vê tudo. Quiero contarles dos milagros muy, muy grandes que él ha hecho. Yo tengo una sobrina, ella tenía 4 años de edad, esto fue antes de que yo fuera a India, que yo lo conociera en persona. Ella tenía 4 años de edad y le dio meningitis y se fue paralizando completamente todo su cuerpo. Ya no podía levantarse de la cama y los médicos le dieron un diagnóstico muy desfavorable, que si ella vivía se iba a quedar con esas secuelas de la meningitis, pero era un diagnóstico muy desfavorable. Entonces nos pusimos a hacer la meditación en la luz, toda la familia, pero en el cuerpo de mi sobrina, por 40 días yo creo. Y cuando le dan el diagnóstico a mi cuñada, yo le escribo un telegrama a Swami, donde le pido, pues si se va a quedar así, por favor llévatela. Y si no, cúrala completamente. Então eu quero contar a vocês alguns milagres que Swami fez. Este aconteceu antes que eu fosse à Índia, antes que eu o tivesse conhecido pessoalmente. Eu tinha uma sobrinha de 4 anos e ela ficou com meningite. E ela aos poucos foi piorando, foi paralisando todo o seu corpo, então ela ficou na cama, não podia nem se mover. Então o diagnóstico dos médicos era muito grave, que se ela sobrevivesse, ela ficaria com esta sequela. Então nós começamos a fazer a meditação na luz, no corpo da minha sobrinha, durante 40 dias, pedindo a Swami, e aí eu escrevi um telegrama a Swami dizendo, Swami, se for para ficar assim, com essa sequela, imóvel, numa cama, leve-a, por favor. Entonces ahí pues era el tiempo del telegrama, ¿no? Entonces ahí me dijeron que
que le llegaba el sábado el telegrama a Swami. Y el sábado, justo el sábado, me habla mi cuñada, ellas estaban en California, yo estaba en Veracruz, y me dice, mi cuñada tuvo una experiencia con Sai cuando ella estaba cuidando a la niña, ella dormida vio su cara así cerquitita, ¿no? Y ella le dijo, si curas a mi hija, yo iré a visitarte a la India. Entonces, después ella ese sábado que le llegaba el telegrama a Swami, ella llamó a la casa para decirnos que había ocurrido un milagro, que la niña después de meses de estar paralizada, se había levantado y había ido hasta la cocina donde estaba ella para decirle que tenía hambre. Y la curó completamente. Hoy mi sobrina tiene 32 años de edad e está completamente saludable. Então, quando eu escrevi esse telegrama, nessa época, se usava, né, muitos telegramas, e me disseram que o telegrama só chegaria a Swami no sábado. Então, a minha cunhada, a mãe da menina, cuidando da menina, de repente ela também teve uma visão de Swami, o rosto de Swami muito perto dela, e aí ela também pediu a Swami a cura de sua filha, não é? E aconteceu que ela morava na Califórnia e eu estava em Veracruz. Então, o que aconteceu é que no sábado ela nos avisou que havia tido um milagre. A menina estava curada. Ela estava na cozinha e, de repente, a menina que fazia meses que não podia se mexer em cima de uma cama, a menina se levantou, foi até a cozinha, falou com a mãe, e aí a mãe viu que a menina estava completamente curada. Hoje ela tem 32 anos y está completamente curada. Sí, otro milagro que Swami me permitió presenciar. Yo tengo una amiga de toda la vida que ella tuvo un niño con una enfermedad que se llama epidermolisis ampulosa, que es con cualquier golpe se les hace una ámpula y luego es muy dolorosa. Entonces ella su primera niña nació con es hereditaria, nació con esa enfermedad y pues yo la vi sufrir mucho, ¿no? Porque los niños gateaban y ella los trataba de cubrir y todo, pero pues es muy dolorosa esa enfermedad. Esta enfermedad tiene una característica que un niño sí la tiene, otro no. El tercero sí, otro no. Então, outro milagre que também o Swami permitiu que eu presenciasse foi com uma amiga de toda a vida. Ela teve um filho, uma filha, e aí essa filha nasceu com uma enfermidade de pele muito grave, muito dolorosa. É uma doença que qualquer coisa toca a pele e logo se torna uma bolha, uma ferida, e dói muito, e é muito grave. Então, ela cuidava e cuidava dessa criança, e essa enfermidade é muito estranha, porque se a pessoa tem, por exemplo, um filho que tem essa doença, o segundo filho não tem a doença, mas o terceiro, sim. Entonces me habló para decirme que estaba embarazada del tercer bebé. Pero e aí, aí ela me avisou que estava muito preocupada, porque ela estava grávida de um terceiro bebê. Quien probablemente heredaría esta enfermedad. Que provavelmente também nasceria com essa mesma doença. Pero me contó que había soñado con mi maestro, con Swami. Entonces me dijo, soñé con Sai Baba. Yo estaba en la India. Yo no había viajado a India ni sabía cómo era ahí la vida. Y ella pues menos, porque no es devota de Swami. Entonces me contó que en su sueño ella estaba en la India, sentada entre miles de gentes, y que de pronto salió Swami y fue caminando directamente donde estaba ella. Dice ella, me escogió de entre toda esa multitud y metió su mano a mi vientre y sacó una neblina, dice, y me dijo, no te preocupes, tu bebé va a estar bien.
y la bebé nació completamente sana, es una niña hermosa. E essa minha amiga, então, me chamou para dizer que tinha tido sonho com o meu mestre. Ela havia sonhado com Swami. Ela não conhecia, nunca tinha ido, na verdade, nunca tinha ido à Índia. Mas ela telefonou para me dizer que tinha tido esse sonho com Swami. Nesse sonho, ela estava na Índia, no meio de uma multidão, não é? Todo mundo lá diante de Swami. E aí que no sonho Swami veio em direção a ela, e ela não acreditava. Ela disse: nossa, Swami escolheu a mim no meio dessa multidão. E ele chegava, nesse sonho, ele chegava até ela e vinha com a sua mão, colocava a sua mão no seu ventre, ela estava grávida, do seu terceiro bebê, e ele retirava como que uma fumaça, uma nuvem de seu ventre, e aí ele disse para ela: não se preocupe, a sua bebê vai nascer, o seu bebê vai nascer sadio, sem doença nenhuma. E realmente isso aconteceu. O bebê nasceu sem doença nenhuma, completamente sano. Bueno, ahora les voy a compartir otra etapa de mi vida. Posteriormente, yo me casé, estuve viviendo, me vine a vivir aquí a Estados Unidos porque mi ex esposo es músico, compositor y arreglista. Entonces yo vine pues siguiendo, ¿verdad? Apoyándolo, y llegamos a vivir a este país. Agora eu quero contar a vocês uma outra etapa da minha vida. Posteriormente, o que aconteceu? Eu me casei e com meu marido viemos morar nos Estados Unidos, porque ele é músico, é compositor, é um artista. Então eu vim para cá para apoyarlo. Pero fue una prueba, yo me sentía como exiliada porque fue una prueba muy grande. Yo dejé mi práctica de periodoncia para apoyarlo, pero por alguna razón terminamos viviendo en Estados Unidos en vez de en México, que es frontera. Yo le envié el dinero a mi hermano para que me rentara una casa en México, pero como mi hermano vive en Texas, se le hizo fácil rentar una casa en Texas y yo no tenía permiso de vivir en Texas porque soy ciudadana mexicana. Então, essa época, fomos então morar nos Estados Unidos, mas foi uma época de provas, de testes muito difíceis para mim, porque eu estava lá, claro, para apoiar meu marido em sua carreira, mas eu deixei a minha profissão, né, de dentista. E eu me sentia como que exilada nos Estados Unidos. A minha ideia inicial era que nós iríamos morar no México, porque eu sou cidadã mexicana, mas acabamos indo viver nos Estados Unidos. Um irmão também acabou arranjando uma casa, enfim, ficamos nos Estados Unidos. Y pues ahí empezó ahí empezó el sufrimiento, porque yo tenía que ir a trabajar a México para ayudar al sostén de mi familia, y cada que venía para acá, pues era, ya sabe, cómo checan en la frontera, y para mí era un conflicto mentir, porque te preguntaban, ¿en dónde vives? Yo tenía que decir, en Reynosa, y eso para mí era, yo no estaba acostumbrada a mentir, y menos tan frecuentemente. Entonces yo buscaba en los libros de Swami lo que decía sobre lo que yo me sentía culpable, o sea, fue toda una mezcla de emociones. Y no sé si estoy bien, pero yo leí que decía él que no dijeras nada si eso prevenía un peligro, ¿no? No mentir, pero no quedar callada. Entonces yo trataba de no mentir, y gracias a Dios él me protegió. Les estoy hablando que estuve así 17 años. Então, eu quero dizer a vocês que foi um período difícil, porque eu morava nos Estados Unidos, tinha que ir sempre ao México para trabalhar, para ajudar minha família também, e havia todo esse problema de fronteira, não é? Para poder entrar e sair dos Estados Unidos, problema de fronteira, e eu tinha que mentir, e onde eu morava, e eu não gostava de mentir, eu achava isso errado, me sentia culpada,
e pedi a Swami que me protegesse, que me ajudasse. E eu lia os ensinamentos, os livros de Swami, e a coisa aconteceu assim, foi desse jeito durante 17 anos. E ele realmente me protegeu muito. Sí, nunca he repetido tanto el nombre de Dios como en estos 17 años cuando yo iba a trabajar y regresaba, porque cada vez que regresaba yo corría el riesgo de que no me dejaran entrar a ver a mis hijos. Então, nesse tempo, eu nunca repeti tanto o nome de Deus como nessa época, porque, e também, toda vez que eu tinha que voltar aos Estados Unidos, sempre era um problema, eu nunca tinha certeza se iam me deixar entrar novamente. Entonces, después adquirí una visa de estudiante que me permitió, y me puse a estudiar inglés y me permitió, o sea, en cuanto perdí el miedo, ellos dejaron de fijarse en mí, ya yo pasaba normal, nada más con mi visa. Então, nessa época eu acabei adquirindo um visto de estudante, que eu comecei a estudar inglês, e também o que aconteceu é que eu perdi o medo, então parece que isso fez com que eles parassem de ficar prestando atenção em mim, e aí pronto. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo tenía, no, bueno, ahí pasaron más milagros, porque estudié para maestra de yoga y una de mis alumnas llegó un día y me dijo, conocí a una hindú que tiene una perfumería y tienen un grupo Sai. Y para mí eso fue como el oasis en el desierto. Então, o que aconteceu também, eu acabei estudando, me tornei mestra de yoga e acabei conhecendo, uma pessoa me disse que conheceu uma senhora indiana, e que tinha uma loja de perfumes e, e também aulas de yoga, né? Um estudo de yoga. Entonces, conheci essa senhora. Comenzamos a ir ahí a los Vajans, toda la familia, y eso fue un gran soporte, ¿no? de Swami para nosotros. Después empezaron la construcción del templo. Hay un templo hindú aquí en McAllen, y empezaron la construcción del templo y empezamos a asistir a ese templo, porque então, desapareció el grupo. Esta senhora hindu que tinha essa loja, ela também tinha um centro Sai. Então, havia um centro Sai e isso foi uma boa notícia para mim. Então, eu comecei a ir a esse centro Sai. Depois também construíram um templo hindu aqui na rua, construíram esse templo hindu, e isso tudo eu também comecei a frequentar, né, e acompanhar tudo isso. Ahora ahí tienen una estatua de Sai Baba de Shirdi y pusimos una de Swami y cantamos Bhajans ahí. Mi hijo toca las tablas, yo canto Bhajans. Y para mí eso ha sido maravilloso, ¿no? Porque para mí era muy importante tener a mis hijos dentro de todo esto que pasaba en un camino espiritual, y Swami me permitió eso. O sea, nosotros vamos ahí a cantar Bhajans. Então, neste centro Sai, nós colocamos uma estátua de Sai Baba de Shirdi e também de Sai Baba. Então, nos reunimos, cantamos bhajans, eu também canto bhajans, e a gente toca os instrumentos, a tabla, e isso para mim é muito importante, estar neste meio, né, nesse meio espiritual. Y comencé a hacer, pues como no estaba en un centro, yo comencé a dar balbicas en mi casa, porque para mí era importante que mis hijos tomaran esas clases. Y empecé a invitar a los hijos de los doctores con los que yo trabajaba, a los hijos de mis alumnas de yoga, y todo el tiempo estuve dando balbicas por mi cuenta, sin centro. Então, nessa época, eu comecei a dar aulas balbicas na minha própria casa, porque eu tinha meus filhos e eu queria que eles tivessem esse conhecimento, esse ensinamento. Então, por minha conta, eu comecei a dar aula para os meus filhos e também convidei que os meus amigos, as minhas alunas de yoga, trouxessem também seus filhos, e aí eu me dedicava, porque eu não estava dentro do centro, né? E aí eu me dedicava a dar essas aulas de balbicas. Uh-huh. Luego, el sacerdote del templo hindú
vino un día a mi casa porque mi hija tiene 25 años y ella tiene diabetes. Ella ha estado hospitalizada en estos 2 años 6 veces a punto de morir. Y Swami, pues 6 veces en el hospital con el azúcar hasta arriba. Y los doctores me dicen, puede que no salga, o puede que salga con diálisis, o puede que salga ciega. El caso es que mi hija está bien. O sea, yo le pido a Swami y mi hija está bien hasta ahorita, tiene diabetes todavía. Pero Swami nos protege siempre, ¿no? He aprendido, me espero. Ok, sim. O sacerdote desse templo hindu, um dia veio à minha casa e eu tenho uma filha de 25 anos que tem diabetes e ela muitas vezes tem crises e foi hospitalizada muitas vezes e os médicos me diziam que podia ser que ela saísse com sequelas, saísse para ter que fazer diálise ou cega. E eu pedia muito a Swami que a ajudasse, a curasse. E realmente, ela ainda tem diabetes, mas ela está muito bem. E eu sei que Swami realmente nos protege. Entonces, ese sacerdote se enteró y me dijo, voy a ir a tu casa a hacer unos havans, unas ceremonias de fuego para la salud, para Dhanvantari, porque él sabe que yo me gusta practicar el Ayurveda. Y él vino a la casa y hizo esos havans, pero lo que me encantó fue que me dijo, ¿sabías que yo fui a ver a Satya Sai Baba? O sea, es cuando yo siento a Swami en mi vida, ¿no? Porque de una u otra manera siempre sale la colación. Então, este sacerdote hindu esteve na minha casa e ele ia fazer também uma cerimônia do fogo. E eu, como ele também, não é, mestre, sabe, entende de Ayurveda, e eu também, e aí ele pega e chega e me diz, você sabia que eu conheci, eu estive na Índia, eu conheci Satya Sai Baba? Então é assim, sempre Sai Baba acaba se mostrando para mim mesmo através de outras pessoas. Y entonces su gurú de mi sacerdote lo llevó cuando era estudiante a tener el darshan de Swami. Y ahora él es muy protector con nosotros. Yo ahora estoy divorciada y también le dije a Swami, tú eres mi esposo, tú eres mi padre, tú eres mi madre. Tú me tienes que ayudar a criar a estos hijos que tengo y a salir adelante, ¿no? Ahora tenemos la residencia, gracias a Dios, que también eso fue otro milagro de Sai Baba. Y ese sacerdote es muy protector con nosotros. Siempre nos llama para hacer servicio en su templo y vamos con mucho gusto. Este sacerdote, o guru dele, quando ele era pequeno, o levou até a Índia para receber o darshan de Sai Baba. E este sacerdote, hoje eu estou divorciada e eu peço a Swami que me proteja, ele está sempre comigo, porque ele é minha mãe, meu pai, meu esposo, e eu digo a ele, agora você me ajude a criar esses meus filhos. Agora eu já tenho residência, todos nós, graças a Deus, aqui nos Estados Unidos, mas isso também graças à ajuda y protección de Swami. Y bueno, ahora les voy a contar lo del libro, cómo surgió lo del libro. En este tiempo que yo iba a México, no podía ir a cada rato a trabajar, entonces iba una vez por semana o cada 15 días. Entonces decía yo, ¿qué hago con mi tiempo, no? Libre, o sea, sé hacer tantas cosas, pero no las puedo hacer aquí porque necesitas licencia para todo. Entonces, en una práctica de meditación que me pusieron durante mi capacitación para maestra de Kundalini Yoga, me pusieron una meditación de 40 días. Y cuando ya iba como en el 35, en ese estado en que estás entre que estás meditando y estás consciente, un estado así como de ensoñación,
oigo una voz que me dice, escribe un libro que se llame Ganapati Yoga, Yoga y Valores Humanos para Niños. Então, o que aconteceu é o seguinte, nessa época que eu tinha que ficar indo para o México, eu não podia trabalhar diretamente, eu ia uma vez por semana, 15 em 15 dias, e eu dizia, o que eu vou fazer com esse meu tempo livre? E aconteceu que durante uma meditação, as meditações que fazíamos, numa dessas meditações, quando eu estava me tornando mestra em Kundalini Yoga, nesse estado meditativo, eu tive essa intuição, né, de que eu deveria escrever um livro. E aliás, me foi indicado que eu deveria fazer uma meditação de 40 dias. E lá pelo 35º dia eu tive essa intuição de que eu deveria escrever um livro. E o livro seria o Ganesha, Yoga de Ganesha, né? Yoga de Ganesha, Ganapati Yoga. Ganapati Yoga, né? A Yoga de Ganesha, Ganapati Yoga. E eu tive essa intuição, então, de escrever. ¿Es para niños este livro? ¿Sí? Para niños. Para niños. Então, eu tive essa intuição de escrever este Ganapati Yoga, que é um livro para crianças. Pero entonces yo dije, pues, ¿cómo voy a escribir yo un libro? Yo nunca he escrito un libro y no tengo ni idea cómo entrelazar las 8 etapas del yoga de Patanjali con los valores humanos y los niveles, ¿no?, de la personalidad de los niños. Yo dije, no, esto yo me lo estoy imaginando. Y no escuché eso, pasaron 2 años, y nos cambiamos a nuestra casa y seguí meditando y volví a oír, después de 2 años, volví a oír eso en el interior de mi mente, en mi intuición. Então, nessa época, eu pensei, mas como que eu vou escrever um livro? Eu nunca escrevi um livro, não tenho a menor ideia do que posso fazer, principalmente como é que eu posso adaptar as 8 etapas do yoga com os níveis de personalidade da educação e valores humanos, fazer essa adaptação, combinar as duas coisas para esse livro para as crianças. Então, se passaram 2 anos e eu não escrevi nada. Mas aí, continuando nas meditações, um dia, novamente, senti no meu interior a mesma mensagem, que eu deveria escrever este livro. Entonces le dije a Swami, pues tú me tienes que ayudar porque yo no tengo la menor idea, y además pues me tienes que ayudar económicamente porque tenía que comprar una computadora, y sí, fue bien maravilloso porque me compré mi computadora, me hice la disciplina de pararme a las 5, primero a meditar y luego a sentarme a esperar que venía, y así se escribieron 31 fábulas con animalitos, y era bien maravilloso porque así como de repente yo estaba lavando platos y de repente se me venía en la cabeza cómo conectar los niveles de la personalidad, los valores humanos y las 8 etapas del yoga, del camino del yoga. Entonces yo rápido dejaba lo que estaba haciendo y me iba a escribirlo. Então, o que aconteceu é que, como eu tive novamente essa intuição, 2 anos depois, eu disse, bom, Swami, o senhor tem que me ajudar a escrever isto, eu não sei como fazer. Eu tenho que comprar um computador. E realmente, comprei um computador e comecei a ter uma disciplina. Primeiro eu meditava, em seguida me punha a escrever. E assim, eu consegui escrever 31 fábulas com animaizinhos, não é? E eu fui conseguindo fazer essa conexão entre as 8 etapas do yoga, com os níveis de personalidade dos valores humanos, e fui juntando tudo isso, fui conseguindo fazer tudo isso. Y también hubieron devotos hindúes, Tato, mi ex esposo, hizo los arreglos porque viene acompañado con un CD. Entonces la idea que se me vino en ese tiempo era musicalizar las frases de Swami para ponerlas mientras los niños practican las asanas. Y todo salió rapidito, hasta el sacerdote hizo el mantra Maganesha, todo el mundo vino a colaborar maravillosamente para que este proyecto llegara a su fin.
hicimos una ceremonia para Ganesha, para bendecirlo y para Swami. Y luego ya que tenía el libro dije, ¿y ahora? ¿Quién lo va a editar? Y hablé con Rebeca Muñiz y también fue maravilloso que ellos decidieron editarlo y es así como, pues yo le digo a Swami, si tú realmente eso es lo que quieres, tú tienes que encargarte de que todo se dé y se termine, ¿verdad? Entonces, y así fue. Então, esse projeto do livro, né, foi tomando corpo, muitas pessoas ajudaram, o sacerdote hindu ajudou com mantras, e o meu ex-esposo também, que era músico, porque eu tinha essa ideia de que deveria ter um CD com mensagem, com músicas. Eu queria musicalizar as frases de Swami para as crianças. E assim nós fizemos, muitas pessoas se envolveram nesse projeto, que saiu muito bonito, e falei com Rebeca Muniz e conseguimos editar este livro. E eu sempre dizia, bom, Swami, se o senhor quer que isso seja feito, o senhor tem que ajudar para que isso possa ser feito. Bueno, entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Quisiera contar, cuando él dejó su cuerpo físico, ¿me da tiempo? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos más tiempo, señor Oscar? 5 minutos? ¿Sí? 5? Ok, 5 minutos, Elizabeth. Algo bien hermoso. Cuando Swami estuvo enfermo, que estaba en el hospital, pues todos orábamos por su salud y yo tenía en mi corazón, yo creo como muchos devotos, la esperanza de como en otras ocasiones, pues se curara, ¿verdad? Entonces era un sábado que Swami dejó, creo que su cuerpo el viernes. Aquí era un sábado y yo tuve un sueño muy extraño. Yo soñé que él venía a mi casa. En la casa había yo tenía a la entrada de la cocina una cortina de bambús, de tiritas de bambús. Entonces en el sueño yo vi que alguien entró por esa puerta, pero no había nadie. O sea, se movió la cortina como si alguien entró y yo le dije a mi hija, mira, ahí está Sai Baba, pero no había nadie. Y en eso la cortina se desgarró, se despedazó, se cayó y se hizo pedazos. Entonces me espanté y me desperté asustada porque dije yo, qué extraño sueño, o sea, qué raro. Y ese sábado me fui a dar clase de yoga y cuando regresé a casa todo el mundo estaba llorando porque nos dieron la noticia de que Swami había dejado su cuerpo físico. Pero yo pues le agradecí mucho porque yo sentí que vino a decirme, y por eso se los cuento, porque creo que es para todos, que dejó su cuerpo físico, pero que él está ahí, porque yo no lo vi en forma física, o sea, él está ahí. Él está ahí siempre para todos nosotros. Y lo que he aprendido a través de mi camino con Swami, yo hoy le pido de corazón en cada meditación, quita el velo de la ignorancia, quítame esta enfermedad, que yo sea capaz de verte en todo. Então, quero contar a vocês ainda um outro fato. Era na época que Swami estava doente, estava no hospital, e nós todos, né, todos rezávamos muito para que ele se curasse, tínhamos esperança que ele se curasse, e era um sábado, na Índia era uma sexta-feira, e eu tive um sonho nesse sábado. Eu tinha um sonho que lá na minha cozinha, que eu tinha uma cortina, e nesse sonho passava por essa cortina alguém, mas eu não via quem era, apenas eu sabia que alguém passou. E aí eu dizia para minha filha, olha, Swami passou, Swami está aqui. Mas, na verdade, não tinha ninguém, não dava para ver ninguém. E, nessa hora, essa cortina toda se desfez e caiu, né, com ruído, e eu despertei. E eu acordei e fui dar a minha aula de yoga, e quando retornei para casa, todos estavam chorando muito, porque Swami havia deixado o seu corpo. E eu percebi, o que eu aprendi durante esse tempo, o que eu percebi é que Swami está sempre aí, está sempre conosco. Quando eu tive esse sonho, que ele surgiu sem aparecer, é para nos mostrar que ele está sempre conosco. E é isso
que eu percebo e é o que eu sempre peço a Ele, que eu perca a ignorância, que eu sempre tenha essa concepção, essa certeza de que Ele está sempre conosco. Y bueno, pues queridos hermanos y hermanas, les agradezco que hayan escuchado mis experiencias. Espero que les traiga luz, amor a sus vidas, porque Él está con todos, ¿verdad? Con todos nosotros, siempre se hace presente de una u otra manera. Y a veces, aunque uno no lo vea, cuando uno mira para atrás, se da cuenta que Él siempre ha estado ahí. Hoy no le pido ningún milagro. Hoy el milagro que le pido es que me deje verlo, que me deje verlo en todo. Y he aprendido que tengo que pasar mis pruebas y que no es lo mismo pasarlas sin Él que con Él. Hay una gran diferencia. Muchas gracias. Eu agradeço demais a todos vocês por terem me escutado neste momento. E eu quero dizer a vocês que eu aprendi com o Swami durante todo esse tempo é isto, que Ele está sempre presente, mesmo que a gente não o veja, mas Ele está ali. Se a gente não percebe, a gente olha para trás, a gente vê que Ele sempre estava lá. E o que eu peço a Ele hoje não são milagres. Hoje o que eu peço a Ele é que me deixe perceber que Ele está sempre presente. E existe uma grande diferença entre viver e ver as coisas com Ele ou sem Ele. Há uma grande diferença. Então, eu agradeço muito a vocês todos. Así es, querida hermana. Swami no fue a parte alguna, está siempre con nosotros. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas para ti. Claro. La primera pregunta, ¿cuál es tu práctica espiritual diaria? Pues aquí en Texas, déjenme decirles que la vida es muy solitaria. Entonces, yo he aprovechado esa solitud. Yo me levanto a las 5, a veces a las 6, pero le digo a Swami, tú dijiste que si yo daba un paso, tú ibas a dar 100. Entonces, necesito que me ayudes. Y él me ayuda. O sea, yo a las 5:30 abro el ojo. Y si tengo pereza, pues no sé, se me quita y me paro. Tengo mi altar pegadito a mi cama y tengo todo. Y medito. Antes meditaba en la luz, pero honestamente hoy solo prendo la luz y me fijo aquí en mi entrecejo y solo hago la respiración larga y profunda repitiendo su nombre, Sai-Ram, Sai-Ram. Y ahí me quedo. Esa es mi práctica, pero estoy practicando eso que él dice, comienza el día con amor, llena el día con amor, termina el día con amor. Estoy practicando verlo en todo. O sea, trato hasta en lo malo que me pasa. De repente se me olvida, pero de repente digo, por algo es, hay una enseñanza aquí. Y trato de vivir así y servir. O sea, Él dice que Él nos hizo para que sirviéramos. No importa qué carrera tengas, Él dice, tú naciste para servir. Entonces yo sirvo primero a mis hijos y cuando estoy afuera, mis pacientes, o sea, les trabajo como si fuera mi boca o como si fuera la boca de Swami. Y lo tengo mucho en mi mente, por lo mismo que aquí la vida es muy individualista. Entonces tengo esa gran bendición que yo puedo estar concentrada en Él. A pergunta foi, qual é a sua prática espiritual diária? Eu digo que a vida aqui nos Estados Unidos, aqui em Texas, é muito solitária. Então eu aproveito esta solidão e todos os dias acordo muito cedo, 5 ou 6 horas da manhã, e a primeira coisa que faço quando abro os olhos é falar com o Swami, saudar a Swami. E o meu altar é do lado da minha cama e eu antigamente fazia sempre a meditação na luz. Hoje eu já reduzi, eu levo essa luz até entre as minhas sobrancelhas, trago essa luz para dentro de mim. E o que eu peço, o que eu quero é ver Swami.
E, Swami, eu quero fazer essa prática de começar o dia com amor, continuar com amor, terminar o dia com amor. E Swami disse, e eu digo para ele, olha, o senhor disse que se eu dou um passo em sua direção, o senhor dá 100 passos na nossa direção. Então é isso que eu quero, é isso que eu espero do Senhor. E eu também me lembro que ele disse que nós nascemos para servir. Então, eu procuro sempre servir, que é isto que o Swami quer, e eu procuro servir como posso, primeiro servindo aos meus filhos, e depois as outras pessoas em torno, e procuro vê-lo em todas as partes, onde qualquer coisa que faça também, tudo que acontece comigo, eu entendo que deve ter alguma razão para isso, que tem aí algum ensinamento, e aceito, porque eu sei que Swami está sempre comigo, e eu quero vê-lo em tudo e em todos. Maravilhoso, querida irmã, ver a Swami a todo el tiempo, em todo lugar, em todas as pessoas, em tudo que passa com nós. Felicitações. Uma outra pergunta. De toda a tua experiência com Swami, quais de suas enseñanças mais te ajudaram a enfrentar os desafios da vida? Então, veja, a outra pergunta é, dentro da sua experiência, qual foi dos ensinamentos de Swami, ou qual foi o ensinamento de Swami que mais a ajudou a enfrentar os desafios da vida? Bueno, a veces me cuesta verlo en todo, ¿verdad? A veces se me olvida porque me involucro en los acontecimientos, pero trato de pensar en él siempre y repetir su nombre. Para afrontar los desafíos de mi vida, pues honestamente el servicio, porque cuando yo cruzaba ese puente, que les digo que cruzaba por muchos años, una vez iba yo caminando y sintiéndome miserable, o sea, en mi papel, de que por qué me tenía que tocar vivir esta experiencia en mí y tantos años, cuando de pronto veo a un señor que está en el puente pidiendo limosna sin piernas. Y entonces yo dije, o sea, realicé qué tontería, yo estoy completa, puedo ir y venir. Este señor mira cómo está, y estaba sonriendo, y yo quejándome, o sea, yo aprendí a ya no quejarme, yo aprendí a aceptar a Swami en todos estos años, aceptar lo que él me dé, porque siempre quiero vivir en la miel, pero estamos en el mundo de la acción, y tenemos que vivir cosas lindas y cosas bien duras. El chiste aquí es vivirlas con él de la mano. Yo siempre le pido, nunca, esa es mi práctica, desde la mañana, me agarro de su mano o de su túnica y le digo, nunca me sueltes, aunque yo te suelte, aunque yo camine por otro lado, tú tráeme aunque sea de la oreja, pero tráeme a tu camino. Entonces mi práctica es esa fe que yo tengo en él, porque él es todo para mí. Yo no he podido quitar sus fotos, mi casa está con sus fotos, yo oigo que devotos dicen que hay que verlo sin forma, pero es una forma que a mí me evoca lo bueno, que yo amo, y a nadie le hago mal con tener su foto. Entonces, tengo hasta sus ojos donde dice, you look to me, I look to you. Yo te veo a ti, tú me ves a mí, yo te veo a ti. La pegué al lado de mi cama, o sea, para que cuando yo abra los ojos, yo esté consciente. Esa es toda mi práctica. Y lo hago, no me es fácil, pero yo me levanto y quiero estar consciente de que Él está aquí. Esa es mi práctica, la conciencia de que Él está, de la temporalidad. Perdón, es muy larga la respuesta. Me custa muitas vezes, não é tão fácil vê-lo, né, ver Swami em todo o mundo e em todos os lugares, porque eu me envolvo nos acontecimentos, nos problemas, mas aí eu me envolvo no serviço e vou novamente percebendo a importância de servir e vou aprendendo a aceitar. Tudo o que Swami me der é porque eu devo passar por isso, então eu devo aceitar tudo isso.
E quando eu tinha aquele problema nos Estados Unidos de ficar viajando na ponte entre Estados Unidos e México, eu ficava desesperada e dizia, mas por quê? Por que eu tenho que passar por esse problema tanto tempo, tantas vezes? E aí, de repente, um dia eu vi um senhor na ponte também, nessa passagem Estados Unidos e México, e ele não tinha pernas. E aí eu me dei conta, eu falei, nossa, eu aqui reclamando, e eu estou aqui inteira, completamente inteira, então eu não tenho que reclamar de nada, eu tenho que passar pelo que eu tenho que passar. Nós estamos no mundo da ação. E aí eu procuro sempre vê-lo, né, vê-lo em todo o tempo. E eu, quando acordo de manhã, agarro a mão de Swami e digo, Swami, fique sempre comigo, mesmo que eu largue a sua mão, não me largue, me traga de volta. Se eu me afastar do caminho, me traga de volta. E a minha prática é essa, repetir o seu nome. E quando eu faço aquela meditação na luz, eu trago a luz entre meus olhos e repito o seu nome, repito o seu nome. E essa é a minha prática diária, vê-lo em todo lugar. A minha fé em Swami é muito, muito grande. Maravillosa práctica. Ah, perdón, adelante. Yo quiero adelante. agregar algo, que cuando Sí. yo tuve esa experiencia con esta persona que encontré, decidí, porque yo estaba esperando encontrar un centro, pero dije yo, pues no hay centro, no hay grupo, entonces yo con mi familia vamos a hacer, y empezamos a hacer sándwiches para los inmigrantes. Dije, por algo estoy viviendo esta experiencia, pero tengo que sacarlo mejor, ¿no? Entonces, para mí mi pasaporte era llevar esos sándwiches a México y entregarlos a todos los inmigrantes, no a todos porque no podía, pero me llevaba como 100 sándwiches. Y así estuvimos como por 6 años haciendo ese servicio. Algunas alumnas de yoga me traían también, y empezamos a hacer ese servicio. Y dije, pues hay que ayudar, mejor en vez de estarme quejando, mejor ayudo, ¿verdad? Eu queria acrescentar mais alguma coisa, que também quando estávamos assim numa situação que não havia centro-sai, mas eu queria fazer algum serviço, então resolvemos com a minha família de levarmos sanduíches aos imigrantes mexicanos. E aí não podia levar a todos, mas fazíamos 100 sanduíches. Minhas alunas de yoga também ajudavam e traziam, e eu fazia esse serviço, fazíamos esse serviço de levar os sanduíches para ajudar esses imigrantes mexicanos. Bueno, los inmigrantes son de todo Latinoamérica, ¿eh? Ah, sim, os No nada más imigrantes, mexicanos. sim, Hay de não todo. eram só imigrantes mexicanos, mas imigrantes de toda a América. Eles eram a México ou a Estados Unidos? A México? Son inmigrantes que toman de aquí de Estados Unidos y los dejan en México. Ah, sim. Y andan Ok. en las calles sin nada. Ah, sim. De hecho, les llevamos sudaderas en diciembre, porque pues andan en la calle, pero les ponemos frases de Swami, o sea, las amarramos con un moño y le ponemos, ayuda siempre, nunca lastimes, cositas así, Ah, sim. poder llevar un poquito de conciencia. Então, Pues, esse serviço, Ujú. este serviço de levar os sanduíches eram embrulhados e nesses pacotinhos iam frases de Swami, né? Frases para que a pessoa aceite, faça sempre o bem. E esses sanduíches eram entregues no México, mas para aqueles imigrantes que não podiam ficar nos Estados Unidos, que eram, né, retirados dos Estados Unidos e colocados no México. Então, esses imigrantes de toda a América Latina não tinham o que fazer, não tinham como sobreviver, então nós levávamos esses sanduíches com essas pequenas mensagens de Swami. Que serviço hermoso, hermana, y qué maravillosa y bendecida práctica de tomar la mano de Swami y seguir con él todo el tiempo, todo el día. Una última pregunta, pero creo que tú ya hablaste, pero si quieres agregar alguna cosa, por favor. Sería, ¿podrías compartir con nosotros cómo sientes la presencia de Swami en la vida diaria? Bem, nós temos mais uma pergunta que talvez você já tenha respondido, mas talvez você queira agregar alguma coisa. Na sua vida diária, como você sente a presença de Swami? Bueno, para mí es muy importante la meditación en la mañana. O sea, yo me conecto con él y de ahí todo mi día es
traerlo. De hecho, cuando manejo, le digo que él es mi copiloto. Es como mi amigo invisible. Le digo que él es mi copiloto y que él me guíe y que él me proteja y hablo todo el tiempo con él. Entonces, esa es mi práctica. Yo creo que la meditación temprano, estar en sintonía con él. Yo digo, uno busca bienes materiales, pero realmente es como pérdida de tiempo porque no venimos a eso, venimos a encontrarle a él y yo creo que somos tan afortunados porque es una fortuna tener un gurú, pero imagínense tener a Dios como gurú. O sea, yo no quiero desperdiciar mi tiempo. Yo realmente quiero enfocarme y le pido ayuda porque no crean que me es fácil. Hay problemas que tengo que solucionar, pero luego digo, pues él lo va a resolver. Yo todo se lo dejo a su él lo tiene que resolver. Entonces, yo quiero enfocarme en su presencia. O sea, es una decisión, una determinación que yo tomé. No quiero distraerme, quiero enfocarme en él y por eso me hago la disciplina de meditar en las mañanas. Então, uma maneira de me conectar com o Swami é através da meditação. Na meditação eu consigo me conectar com ele e aí vem tudo. Todos os dias eu faço isso e eu falo com ele o tempo todo, digo para ele tudo o que acontece. Ele é meu amigo, ele é meu copiloto quando eu estou dirigindo, ele é o meu amigo invisível. Eu sempre digo que nós somos afortunados por tê-lo. Para que pensarmos em bens materiais? Isso não é mais importante. O mais importante é nós termos essa oportunidade de conhecê-lo e termos como nosso guru o próprio Deus. É tão importante ter um guru. Imagine se você ter o próprio Deus como seu guru. E eu procuro, então, me focar nessa presença, focar na presença de Swami e sempre lhe peço ajuda para que eu sempre possa focar, nunca me esquecer de sua presença, e é isso que eu faço, é a minha prática diária. Muchas gracias, hermana. Sairam. Sairam, cuando vi la fotografía de Sai, inmediatamente supe en mi corazón que él era Dios. Sin decir una sola palabra me mostró que sabía todo sobre mí. Él lo ve todo, lo escucha todo, está en todo. Swami está siempre conmigo. Querida hermana Liz, muchas gracias por compartir con nosotros tus sagradas experiencias, por abrir tu corazón. Y nosotros nos dejas una sensación de felicidad. Muchas gracias por tu experiencia. Muchas gracias a ustedes. Queridos hermanos y hermanas, el próximo sábado tendremos el honor de compartir las divinas experiencias con nuestro querido hermano Paulo Mauricio de Brasil, expresidente del Consejo Central de la Organización Sri Sathya Sai de Brasil. Los invitamos cordialmente mañana domingo a esta misma hora a entonar 108 Gayatris por YouTube, vía YouTube, por el bien de la humanidad y de nuestra Madre Tierra. Gracias le damos a Swami por su divina presencia en este programa, por permitirnos compartir sus experiencias. Agradecemos también a nuestra querida hermana Inés Romano por su excelente servicio de traducción. También agradecemos a nuestros queridos hermanos y hermanas en la parte técnica que siempre nos apoyan y que sin ellos no sería posible también este programa. Nos despedimos deseando que todos los seres de todos los mundos tengan paz y felicidad. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om
Shanti, Shanti, Shanti. Les deseamos un feliz fin de semana en la seguridad de su hogar y les invitamos a recordar que la unidad es lo más importante. Sairam. Jyoti
అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
ప్రేమ స్వరూపులారు. అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు, నా ఆత్మ కూడాను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురు?
అన్ని హృదయములందు సర్వభూతములందు ఏ ఆత్మ కలదు నా ఆత్మకుడను అది ఏ అని ఎవరు ఈ అనుభూతిని పొందుదురో